Temos agora a segunda parte da correção do capítulo 3, tá? O nome dessa trilha é Vegetação e Domínios de Natureza no Brasil. Gente, o autor pede para vocês completarem as lacunas, né, os espaços do texto a seguir, com as seguintes palavras abaixo: espaços, natureza, paisagem, domínios e vegetação. Esse pequeno texto, gente, ele está na página 46, no segundo parágrafo. E aí vocês teriam que completar. Esse texto está fazendo uma referência sobre o que é domínio morfoclimático, tá? Foi, só para fazer uma pequena explicação, foi elaborado por um grande geógrafo chamado Aziz Absaber. Ele dividiu as paisagens da natureza no Brasil em grandes 7 domínios. O que são esses domínios? É uma relação entre relevo, clima e vegetação com características parecidas de um lugar. Então, você teria que completar o texto da seguinte forma: considerando a complementaridade entre diferentes aspectos da natureza, Aziz Absaber, importante geógrafo brasileiro, reconheceu em seus estudos distintos espaços naturais do Brasil, cada qual com suas particularidades em relação a solo, relevo, clima e vegetação. Nesses espaços denominados domínios geomorfoclimáticos, predominam determinados padrões de paisagem. Conhecer suas características gerais torna possível realizar ações de planejamento, de preservação e de sustentabilidade. Vale lembrar que é para vocês corrigirem o gabarito que eu pedi para vocês anotarem no caderno, ok? Aquilo que tiver correto você vai marcar certinho com a sua caneta, com a cor que você preferir, e o que tiver incorreto você vai corrigir aí, tá bom? Próxima questão, nós vamos para número 2. Gente, para ajudar muito a responder sobre grandes domínios morfoclimáticos, vocês podem analisar também o mapa da página 46, tá? Esse mapa, que foi elaborado pelo Aziz, tem aí a distribuição dos grandes domínios, né? Cada cor representa. Então, você teria que ler a característica desse domínio morfoclimático e identificar qual domínio é. Primeira dica é: compreende uma faixa localizada ao longo do litoral brasileiro. Se é litoral, gente, pelo amor de Deus, você não vai olhar nenhum domínio morfoclimático que está no interior, tá? Que se expande para o oeste, em alguns trechos da região sudeste. Mata Atlântica é o nome da floresta tropical que recobre grande parte desse domínio. Aí você tinha que pensar assim, sobre os domínios que já foram explicados para vocês, qual deles é chamado de Mata Atlântica? Em sua maior parte, há o predomínio de vegetação de grande porte, então está falando de floresta, tá? Foi o primeiro domínio brasileiro a ser explorado por não indígenas por meio da Estação do Pau-Brasil. Esse domínio, gente, foi o primeiro a ser explorado pelos portugueses quando aqui chegaram, né? Tanto que o nome a árvore pau-brasil vem, o nome do Brasil vem com relação a essa árvore. Esse domínio, gente, é a letra C, é o domínio que nós conhecemos chamado também de mares de morros. Vocês vão colocar aí para mim como dica, na frente dessa alternativa, colocar mares de morros ou floresta tropical, tá? Também pode ser chamado dessa forma, ok? Próxima questão, questão de número 3. Vamos lá. Leia as alternativas a seguir e indique a principal característica relacionada ao domínio morfoclimático da Caatinga. Opa, também da minha terra. Pessoal, domínio morfoclimático da Caatinga, nós sabemos uma característica. A vegetação, ela é de pequeno porte, né? Os galhos são retorcidos, folhas pequenas, raízes profundas. As folhas são pequenas para perder a menor quantidade de água possível, transpirar o menos possível. As condições de chuva, gente, elas apresentam período de escassez. As temperaturas são muito altas, mas há a chamada baixa pluviosidade. O que é isso? Pequena quantidade de chuva. A única alternativa que se encaixa com relação ao domínio morfoclimático apresenta clima semiárido e com baixa precipitação pluviométrica, distribuída de modo irregular ao longo do ano. Ou seja, a resposta correta é a letra A, ok? Vamos para a questão de número 3, pessoal. Não, né? Nós vamos para a questão de número 4. Eu achei essa questão muito interessante porque o autor, ele não começa falando de características climáticas. Na verdade,
é a receita de um bolo. Mas olhem bem, se atentem para o título da receita: bolo de pinhão. Gente, pinhão é uma semente, é como se fosse um fruto de uma árvore, é uma conífera. Conífera, para quem não sabe, é aquela árvore que lembra um cone, árvore de Natal. Aqui no Brasil elas têm um aspecto bem diferente, é como se chamado de guarda-chuva invertido, tá? O pinhão é fruto da araucária, é típico de clima subtropical na região sul do Brasil. E aí, o autor pede que você identifique que a receita do bolo tem em seus ingredientes a semente de uma árvore típica da região, que é o pinhão. O domínio ao qual pertence essa formação vegetal é dominado de araucárias, tá? Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra C, araucárias, ok, gente? Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão de número 5. Gente, a questão de número 5 fala sobre um fenômeno, quando ele é natural, tá? Que ocorre com frequência no domínio morfoclimático da vegetação de cerrado. E aí o autor pediu que vocês assinalassem as alternativas corretas. Novamente, é mais uma questão com 3 alternativas corretas, tá? As alternativas corretas que aparecem para vocês na tela são as letras B, C e D. O que eu quero que vocês analisem? Tem a chamada queimada natural, que acontece com um fogo que ataca, né, queima a vegetação de cerrado, mas na verdade ela se recupera e se transforma como se fosse um adubo natural. Quando fala queima natural, ela não pode ser provocada pelo homem, tá, gente? Então, as respostas corretas, a letra B, as queimadas naturais são importantes para a vegetação do cerrado, pois elas ocorrem em intervalos grandes de tempo, de 3 a 4 anos, e as cinzas ajudam a fertilizar o solo. Veja o que está falando aí, ocorre em intervalos grandes de tempo, de 3 a 4 anos. Professor, essas queimadas constantes que estão acontecendo, né, na vegetação de cerrado, aqui na região do Parque do Rola Moça, às vezes na Serra do Cipó, que mostra muito na televisão, são queimadas naturais? Todo ano acontece esse fenômeno? Não é queimada natural. Infelizmente, estão acontecendo por causa da ação humana. Então, no caso, não vai ajudar a vegetação, tá? Letra C. As frequentes queimadas feitas pelo ser humano são prejudiciais ao cerrado, pois a vegetação não consegue se recuperar em curto tempo de intervalo. É verdade, tá, gente? A queimada natural, ela acontece em grandes intervalos, então ajuda a fertilizar. Mas essas queimadas provocadas pela ação humana, ao contrário, elas acabam destruindo o solo, tá bom? Letra D. Além de prejudicar o solo, as queimadas recorrentes poluem o ar, a água, reduzem a biodiversidade e causam danos à saúde humana. Verdade. Então, com relação aos focos de incêndio que ocorrem no cerrado, as alternativas corretas com relação a esse tema são as letras B, C e D, ok? Vamos para a questão de número 6. Gente, tem 2 domínios morfoclimáticos no Brasil que sofrem 2 problemas naturais, mas são problemas ambientais, tá? A ação humana está aumentando esse problema ambiental, mas esses domínios já passam por esse problema ambiental, na verdade, por esses problemas ambientais, naturalmente. O que vocês deveriam identificar? Quais são esses problemas? Está aqui no texto. A arenização e a desertificação. A arenização, gente, é aquele processo em que se retira a cobertura vegetal em um solo que é pobre em nutrientes. E, na verdade, esse solo é tão pobre que a composição dele é mais granular, areia, tá? E o processo que vai acontecer ali vai se abrindo as chamadas sulcos, buraquinhos que vão se transformar em vossorocas. E o processo de desertificação, gente, é o início do que nós, no futuro, poderemos chamar de deserto. É a retirada da cobertura vegetal num solo também que, automaticamente, ele já é muito seco.
Os dois domínios morfoclimáticos que estão passando por esses dois problemas ambientais, arenização e desertificação, está representado, vocês tinham que analisar qual alternativa, qual número que fala corretamente. E é a alternativa de número 4. Está escrito assim, ó, no Brasil, a desertificação pode ser verificada na Caatinga em clima semiárido. É isso mesmo, tá? E a arenização no domínio das pradarias em clima subtropical. Esse processo de desertificação na Caatinga está acontecendo muito pela retirada da vegetação de Caatinga, principalmente no período quando não chove muito, parece que ela está morta, as pessoas estão desmatando para produzir lenha. E no domínio das pradarias, a arenização ela está sendo aumentada por causa da atividade pecuária, né? A pisada dos animais, né, do gado, ele prejudica ainda mais esse solo. Então, a resposta correta para a questão de número 6 é a alternativa de número 4, ok? Vamos para a próxima questão, a última questão aqui dessa trilha. Pessoal, na última questão aí, é a questão de número 7. Essa questão está falando sobre o domínio amazônico, considerado um dos espaços de maior biodiversidade do planeta, tá? E aí o autor pegou uma tabela em que estão presentes os 9 estados da região norte e faz uma comparação dos desmatamentos de 2015 e 2016 por quilômetro quadrado, tá bom? Então, o que o autor pediu? Que vocês analisassem essa tabela e assinalassem as alternativas corretas. Novamente, é mais uma questão que tem alternativas que excedem mais de uma, tá? Aqui, gente, como eu coloquei como dica para vocês, né, para quem leu a orientação na atividade, são 3 alternativas corretas. Quais alternativas são essas? São as alternativas C, D e E. O autor, que ele colocou a letra C? Ele fala o seguinte, na alternativa da letra C, ele afirma que o Amapá foi o estado que teve a menor área desmatada em 2016 e o Pará foi o maior desmatador. Se você observar na tabela, é verdade, tá, gente? Comparando os dois estados, o Amapá foi o estado que teve a menor área desmatada, né? Comparando de 2015 para 2016, mas em compensação, o Pará bate recorde, né, gente? Porque ele aumenta de 2.153 para 3.025 em 2016. Por isso que a alternativa da letra C está correta. Agora, a pegadinha vem aqui, na letra D. Em 2016, foi desmatada na Amazônia uma área de 1.782 quilômetros, maior do que em 2015. Essa alternativa também é verdadeira. Professora, como é que eu descubro que ocorreu aumentou esse desmatamento? Você teria que ir aqui na tabela, somar o desmatamento todo, você teria que somar todo esse desmatamento que ocorreu em 2015, depois você somaria também o desmatamento que ocorreu em 2016 e você faria a diferença de um para outro. Por exemplo, eu somei aqui no meu caderno, em 2015, o desmatamento em 2015 foi de, para ver a letra, né, gente? 6.207. No ano de 2016, esse desmatamento foi de 7.989. Diminuindo um pelo outro, você vai encontrar o valor de 1.782 quilômetros, maior do que em 2015. Então, por isso que essa alternativa também está correta.
Olha a matemática da danada da Roberta aqui em geografia, hein, galera? Por isso tem que prestar bastante atenção. E a letra E. Apenas Amapá e Mato Grosso desmataram menos em 2016 do que em relação a 2015. É verdade também, tá? Se você observar a tabela, quem houve essa diminuição de desmatamento, ou seja, não o desmatamento foi menor, foram nos estados de Amapá e Mato Grosso, ok, pessoal? Então, eu espero que essa explicação das trilhas, né, tenham sido válidas aí para vocês. Qualquer dúvida também, gente, é só me contatar pelas mensagens do Sistema Positivo, tá? E a gente se vê na próxima, ok? Goodbye, Trululu, I love you pra Chuchu. Um beijão no coração de cada um de vocês. Bye, bye.